Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, que a sua semana seja maravilhosa. Vamos juntos, a partir de agora com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gol de Diego Torres, Guarani vence o Brusque por 1-0, embala no quadrangular e se isola na segunda colocação do Grupo C. Com a vitória no Brinco de Ouro, o Bugre aumenta para 3 pontos a distância para o terceiro colocado Náutico. Equipe Alviverde volta a campo sábado, novamente contra o Brusque, mas agora em Santa Catarina. Ponte derrota o Náutico por 1-0 nos aflitos e fica muito próximo ao retorno da Série B. Autor do gol de mais uma vitória, Toró chegou ao seu 5º gol nas últimas 6 partidas. Macaca volta a enfrentar o Náutico sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Ponte divulgou mais de 2.000 ingressos adquiridos de forma online para o jogo. Já as bilheterias do Majestoso abrem a partir de quarta-feira. No Clássico Paulista, Santos vence o São Paulo por 1-0 na Vila e respira na luta contra o rebaixamento. Já no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco ficaram no empate por 1-1. Internacional demite Roger Machado. Treinador não suportou a pressão após a derrota no Grenal neste domingo no Beira-Rio. Real Madrid boicotará a Bola de Ouro pelo 2º ano consecutivo. Segundo o jornal AS, a decisão ainda tem a ver com o que aconteceu no ano passado, quando o clube foi informado às vésperas da cerimônia de que Vini Júnior não seria eleito o melhor do mundo pela revista France Football. A cerimônia será nesta segunda-feira. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua participação, mensagem de texto, porque daqui a pouquinho sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani sobre o Brusque em jogo realizado neste domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa para um público pagante de 6.362 pagantes, público total de 7.124 torcedores. O Guarani de Dalberson, Lucas Justin, Alan Santos, Rafael e Emerson
Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha, Bruno Santos e Cauê Jesus, ou Cauã Jesus, melhor dizendo. Entraram no decorrer do jogo a equipe do técnico Matheus Costa, o japonês Ryuta Takahashi, David Braz, Caio Melo, Gemerson e Gabriel Silva. O Brusque, Matheus Nogueira, Alemão, Roberto Jampou, Matheus Pivô, Mangabeira, Biel e Alex Cuan, Diego Matias, Olávio e Guilherme Pira, a equipe do técnico Bernardo Franco. O único gol do jogo marcado por Diego Torres, cobrando pênalti a 4 minutos do segundo tempo. Jonathan Pinheiro apitou o jogo, mostrou o cartão amarelo para JP Galvão do Guarani e do Brusque, Guilherme Pira, o técnico Bernardo Franco, além de Matheus Pivô. Esta ficha técnica do jogo, Série C, quadrangular final no Brinco. Guarani 1, Brusque 0. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco as mensagens para você. Vem aí o Derby 212, o jogo da decisão. Ponte Guarani no último confronto do quadrangular final da Série C. Dia 11 de outubro, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior do estado, os gols, as vitórias, as derrotas, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades, ex-jogadores, a opinião dos comentaristas. Derby 212, Ponte Guarani, dia 11 de outubro, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Tudo em destaque aqui, com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. Anote o WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union, proteção veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 9997 790 23. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui, Leandro, os nossos clientes. Bom dia a todos da rádio. O campeão voltou, Bugre rumo à Série B. Rogério de Hortolândia, bugrino da pele até o osso. Vamos lá. Seguindo aqui. Bom dia, CH. O poderoso Náutico que vocês cravaram que era um dos que subiriam parou debaixo da Ponte. A Ponte é o melhor time do campeonato. Ela sim vai subir. Edilson, do Jardim Flamboyant. O campeonato não acabou ainda, hein? Parabéns à nossa macaquinha pela vitória e que a partida gigante fez o goleiro Diogo Silva. Ele foi um verdadeiro paredão e garantiu esse resultado pra gente. Emanuele Matheus. Obrigado, Emanuele. Bom dia. Como a imprensa de Campinas quer colocar o japonês como craque? É fominha sem porte físico, não tem como. É como enxugar gelo. O jogador não tem condições. É forçar muito a barra. Parem com isso. Alexandre. Bom dia, amigos. Eu já vi o Guarani sair do vale e do buraco por diversas vezes. Ganhar derbys que tinham um péssimo time. Mas essa retomada de quase cair para a Série D, a estar 1,5 passo do acesso à Série B,
seria um feito memorável. Adriano Gonçalves. Verdade. Se agaçou o Ponte Pretano e Desportista. Torço para que no derby Ponte Guarani estejam 4 pontos acima do terceiro colocado, ou seja, já promovidos à Série B. Caímos juntos, voltaremos juntos. Que Deus te ouça. Bom dia, CH. Semana passada eu coloquei a cerveja para gelar. Essa semana, depois do jogo em Recife, já coloquei o copo e peguei o abridor. Já posso abrir a gelada? Um abraço, Marcelo Pimentel. Ele tá aqui com uma foto com o Gleger, que foi lá filar lanche, né? Falou de comer de graça, o Gleger atravessa o país. E ele foi lá e me disse maravilhas no sábado, Marcelo, sobre a sua hamburgueria. Tá bom? Tava muito bom o lanche, ele adorou, a esposa, a filha. E obrigado aí pela recepção, tá bom, meu amigo? Mas ainda não... Calma. Deixa passar o final de semana pra você abrir a geladeira aí, tirar a gelada e destampar, tá bom? Quem está classificando o Ponte Guarani não são si mesmos, mas sim os próprios adversários fracos. Estão bem, não estão disputando o Mundial de Clubes. O quilate de Ponte Guarani não merece estar onde estão. Um pouco confuso, mas um abraço, Catiele, obrigado pela sua mensagem. A Ponte ganhou novamente e vocês nunca elogiam o nosso técnico. O Tigrão só falou mal dele no sábado. Vocês gostam do técnico lá de baixo? Aurélio de Paulínia. O Aurélio, eu acho que você está enganado, tá? Você está enganado. Ninguém falou mal do treinador, não. Pelo contrário. Tá bom? Só que você tem que pontuar o que aconteceu no jogo, não é a campanha do técnico. Mas tudo bem, eu respeito sua opinião, mas eu não concordo. Aqui é o César Paiva de Campinas. Na opinião de vocês, a Ponte precisa de quantos pontos para subir e para disputar o título da Série C? Com uma vitória ela disputa o título. Não acho que os outros times chegam a 12, minha opinião. Para subir com 10. Beleza? CH, feliz com os resultados dos times de Campinas. Precisamos sair desse buraco sem fundo chamado Série C. Tamo junto. Abimael Costa. Hoje a previsão em Campinas é de toró de chuva e seus comentários não foram confirmados. Mesmo sem salário, a Ponte já subiu. José Ailton Parque Via Norte. Que bom, né? Que bom que o seu time, caso a Ponte Preta, consiga desempenhar dentro do campo, honrando a camisa do time que você torce, sem receber. Que bom. Bom pra Ponte, tá bom? Espero que continue assim. Bom dia. Sinceramente não estou vendo mérito algum ganhar do Brusque, tanto Ponte quanto o Guarani e até o Náutico. Assisti aos jogos e o time catarinense não ameaça, não assusta e faz o adversário parecer melhor do que é. Cléfor. O comentarista do Náutico Mídia disse que ele tem que tomar cuidado. Como é que é? Diz que tem que tomar cuidado com a Federação Paulista. Acho que deveria ser com a Federação Pernambucanas, né? Pênalti contra o Guarani, gol da Ponte. Nos dois lances polêmicos, o VAR não se pronunciou. Vamos subir Bugre. Daqui a pouco o Tigrão. Quem é o camisa 5 do Bugre? Tudo passa por ele, grande volante. Guarani poderia fazer a gente sofrer menos. André Patti, é o Kelvin, tá jogando demais. A Ponte vai ganhando, segurando o Náutico e ainda indiretamente ajuda o rival. Assim o derby deverá ser para decidir quem vai à final. Carlão, eu acho sim. O que você acha, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH, bom dia, amigos da Bandeirantes. Pode ser, tomara que seja assim. E o derby possa já chegar com os dois classificados e já com acesso garantido e decidindo quem vai para um título, que é sempre importante, se bem que em um campeonato de acesso, o mais importante é ascender, é subir. O mais importante é conquistar o grande objetivo, que é vir para a Série B. Se vier com o título, melhor ainda, com os pés no chão. Eu acho que a Ponte se aproximou muito. Até falei que o torcedor no sábado podia comemorar, que está realmente muito próximo, está ali, para mim mais um ponto, em 9 em disputa. Garantem a Ponte porque tem muito confronto direto, né? E isso só não se materializará se o Náutico perder as 3 do segundo turno. Perde de novo para a Ponte, mas se perder para a Ponte chegou a 12, já era. Então, a menos que Guarani e Náutico vençam,
o Brusque, e o Brusque com o Náutico é lá em Pernambuco, né? E o Guarani tem tudo no sábado que vem para ganhar também, porque eu achei o time do Náutico nos 2 jogos, o time do Brusque nos 2 jogos muito fraco. Defensivamente razoável, mas não ameaça, realmente, o ouvinte tem razão. O Guarani não correu nenhum risco. Então, pode ser sim, pode ser. E tomara que o segundo derby dessa fase mostre quem vai ser o finalista para chegar no título, porque no outro grupo ninguém ganha, Legal. né? Ninguém ganha. Nenhuma vitória de ninguém até agora. 3 empates em todos os jogos, todo mundo empatou 3 vezes. Em Campinas, 11h45 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH, com a vitória diante do Brusque, 1-0, gol marcado por Diego Torres de pênalti. O Guarani chegou aos 6 pontos na segunda fase e, é claro, precisa de mais uma vitória e pelo menos mais um empate para garantir vaga à Série B do ano que vem. Passo a passo, jogo a jogo, o Guarani está buscando os pontos. E o técnico Matheus Costa, depois da partida de ontem, ele falou em entrevista coletiva a respeito deste bom resultado e também do esquema mais ofensivo com relação ao jogo diante do Náutico. A gente tem que analisar as nossas virtudes e estratégias, o que podemos fazer para nos fortalecermos tanto com bola quanto sem bola, analisar também o nosso adversário, onde é que o nosso jogo pode encaixar. E o mais importante é a gente criar alternativas. Hoje iniciamos, como você mesmo disse, em um 4-3-3, sem bola variando para um 4-4-2, com o Isaac iniciando o processo de marcação na frente junto com o Bruno. Sem substituição no decorrer do jogo, quando eles botaram 2 centroavantes, a gente desceu um pouquinho o Kelvin para fazer linha de 5, sem precisar substituir algum jogador na parte defensiva. Então acho que o nosso elenco sabe muito o potencial dele, sabe o que é para a partida e, de acordo com algumas características do nosso adversário, a gente pode, em algum momento, se adaptar para tentar neutralizar o jogo deles. O Guarani agora tem essa semana cheia de preparação. A viagem para Santa Catarina deve acontecer na sexta-feira. No sábado, 7h30 da noite, mais um jogo contra a equipe do Brusque. Se o Guarani ganha, fica muito próximo do acesso e já elimina o Brusque na disputa pelo acesso à Série B do Brasileiro. Cicinho segue entregue ao departamento médico, assim como o Dentinho. O Dentinho tem um problema no tornozelo, um entorse, e o Cicinho um problema muscular na coxa esquerda. Nas demais posições, o técnico Matheus Costa tem todos os jogadores do Guarani à disposição se ele quiser manter o time que venceu a equipe do Brusque ou mesmo se ele preferir mudar o esquema de jogo, voltar com 3 zagueiros. Mais um detalhe importante, o Guarani vai treinar esta semana, como disse o Matheus Costa ontem na entrevista coletiva, 2 vezes em gramado sintético. Por quê? Porque o gramado do Brusque é sintético. Então é importante para o Guarani já ir se ambientando. Valeu, CH! Valeu, Breno. Tigrão, 1 minuto e meio para você falar do Guarani. Falo sim, falo com prazer. O Guarani ganhou bem. Mas 1-0. Não sofreu nenhum risco. E se o Brunão tá um pouco mais inspirado, o Guarani teria feito 3 ou 4. O Bruno Santos não é de perder os gols que ele perdeu ontem. Teve uma que ele, inclusive, driblou o Matheus, né? Buscou o fundo, estava aberto o gol e ele acabou tocando pro gol vazio, errou o buraco. Ela bateu na lateral da rede pelo lado de fora. Então o Guarani jogou com muita autoridade, do primeiro ao último minuto. O Brusque chutou uma bola no gol durante os 90 minutos mais acréscimos. Isso desvaloriza a vitória do Guarani? Absolutamente não. Competência também de quem estava bem estruturado, se armou, imobilizou o adversário, ficou sempre com a segunda bola e o Brusque sequer fez cócegas, pelo menos no jogo de ontem. Sábado que vem, gramado sintético e dentro de casa pode ser tudo diferente. Em Campinas, 11h49 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, que campanha da Ponte Preta, hein? Desde a chegada do técnico Marcelo Fernandes, são 6 jogos, 6 vitórias e dentro deste quadrangular, 3 triunfos em 3 partidas disputadas. E essa marca de 6 jogos e 6 vitórias é a melhor marca em toda a carreira do Marcelo Fernandes. E na coletiva, após a vitória sobre o Náutico, ele responde como que ele vê essa marca atingida na carreira. Não, agora a gente não tem que pensar, primeiramente boa noite, a gente não tem que pensar em feito de carreira, a gente tem que pensar no coletivo. E acho que o diferencial da Ponte Preta é exatamente esse. A diferencial é esse da Ponte Preta, que a gente é uma equipe, é um conjunto onde todos os membros da comissão técnica, principalmente todos os jogadores, staffs do clube inteiro, estão imbuídos de conseguir o melhor para a Ponte Preta. Graças a Deus conseguimos essa 3ª vitória no quadrangular final, muito importante, agora a virada de turno. Demos um passo muito importante no nosso objetivo maior, como eu sempre falo, mas não ganhamos absolutamente nada. Temos que ter pezinho no chão, agora não é hora de valor de A, de B ou de C ou do treinador de qualquer jogador. Agora é o triunfo da Ponte Preta. A Ponte Preta que está de parabéns, todos os envolvidos, por conseguir um grande resultado contra uma equipe muito difícil dentro de seus domínios. Então agora é hora de a gente ter calma, comemorar a vitória 5, foi muito importante contra uma grande equipe, só que a gente tá com o pezinho no chão, sabemos que é tudo muito difícil, e temos 3 batalhas pela frente ainda, se Deus quiser, para a gente concretizar isso o mais rápido possível. Então tá aí, CH, essas foram as palavras do técnico Marcelo Fernandes. O elenco da Ponte Preta ganhou folga nesta segunda-feira, se reapresenta amanhã pela manhã, já dando início, é claro, à preparação para o jogo de volta. Desta vez, Ponte Preta e Náutico se enfrentam, mas no estádio Moisés Lucarelli. A partida acontece sábado, 5 horas da tarde, é claro. Transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band Mais TV. Mas, CH, promessa de um majestoso lotado neste sábado. Assim que acabou a partida lá nos Aflitos, a diretoria da Ponte Preta já iniciou de forma online a venda dos ingressos para essa partida e também liberou o check-in para sócio-torcedores. E hoje, pela manhã, já foi divulgada uma nova parcial, 2.000 torcedores confirmados no estádio Moisés Lucarelli para o próximo sábado, é claro. A torcida está abraçando o time nesse momento, uma grande fase da Ponte Preta dentro de campo e uma expectativa de mais de 15.000 torcedores no estádio Moisés Lucarelli no próximo sábado, CH. Obrigado, Pedro. A Ponte já pode comemorar, Tigrão? Matematicamente, não. Né? Mas eu acho que está muito bem encaminhado, tem que continuar, como disse o Marcelo Fernandes, na coletiva, continuar com o pezinho no chão, consciente, fez mais um jogo muito consistente defensivamente, acho que trancou cedo demais, volta de 15 a 18 minutos do segundo tempo, o time já estava todo jogando atrás da linha da bola, já todo mundo ali fechando a grande área, mas acabou dando certo, os riscos foram poucos, e quando eles aconteceram, o Diogo Silva novamente apareceu, fazendo defesas sensacionais, importantíssimas, inclusive uma na última bola do jogo, na gaveta, ele foi buscar. Mas foram 2 ou 3 oportunidades, a pressão foi maior do que o número de oportunidades criadas por parte do Náutico pela ótima performance defensiva da Ponte. Não dá para comemorar matematicamente ainda, mas eu acho que a Ponte subiu. A menos que aconteça uma das maiores tragédias futebolísticas aí dos últimos anos. E esse jogo Ponte Náutico definiu um acesso emblemático da Ponte no dia 7 de dezembro de 1997. A Ponte estava fora da Série A da elite brasileira, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão há 11 anos. E subiu com um empate de 1-1 com a casa também lotadíssima num domingo de manhã. Dia 7, era véspera de feriado. Dia 8, feriado em Campinas, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, mais uma vez reeditada aí essa força e é decisão de novo, né, CH? Porque qualquer resultado que não de vitória do Náutico, para mim ele tá fora. Porque se empatar ele chega no máximo a 7, se perder chega no máximo a 6. Então é decisão para o Náutico e a Ponte não quer deixar escapar de jeito nenhum a possibilidade de matematicamente já confirmar. Então vai ser uma festa e um jogaço sábado que vem no Moisés Lucarelli.
Deixa eu falar para aqueles que estão aqui sugerindo algumas coisas. Vocês realmente precisam ouvir mais a Rádio Bandeirantes e conhecer mais o meu trabalho do Tigrão e do Gleger. Vocês demonstram claramente falta de conhecimento. Falta de conhecimento não do futebol, do que a gente deseja. Aqui não tem torcedor, aqui tem cronista e jornalista. Não tem torcedor. Você talvez esteja acostumado a ouvir alguns profissionais que tem por aí, que torcem, que não tem freio na língua, que não tem pertinência e prudência. Aqui é diferente. Falar nesse microfone você precisa ter muita responsabilidade. Eu só vou deixar uma pergunta no ar. Quando o técnico da Ponte ainda era o Valentim, eu recebia aqui 25, na hora do almoço, que é um programa de meia hora, críticas ao trabalho dele, ao time da Ponte, por dia. As coisas mudaram, que bom. E para você que acha que nós estamos infelizes, pelo contrário. É isso. Nós estamos muito felizes que os dois, tomara, subam para a Série B. Acabamos de dizer aqui que o derby da última rodada, tomara que ele defina o time de Campinas, seja A ou B, que vai disputar o título da Série C. Mais do que isso, só se a gente desenhar, né? 11h56 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série C, resultados da terceira rodada do quadrangular final. No sábado, a Ponte, jogando em Recife, venceu o Náutico por 1-0. Londrina e Caxias empataram por 1-1. Ontem, Floresta e São Bernardo empataram por 0-0 e o Guarani venceu o Brusque pelo placar de 1-0. Com isso, na classificação, o grupo 2 tem Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, todos com 3 pontos. E no grupo 3, a liderança da Ponte Preta com 9, o Guarani o segundo com 6, o Náutico o terceiro com 3 e o Brusque ainda não pontuou, 0, nenhum ponto somado até o presente momento, 3 jogos, 3 derrotas. Atenção para os jogos da quarta rodada. No sábado, 5 da tarde, tem Ponte Preta e Náutico. Em caso de vitória, a Macaca já assegura o acesso à Série B. 7h30 tem Brusque e Guarani. No domingo, 4h30, São Bernardo e Floresta. E também no domingo, 19 horas, Caxias e Londrina. Copa Paulista de Futebol. Resultados dos jogos de ida da semifinal. Sexta em Ribeirão Preto, Comercial e 15 empataram por 1-1. Jogo da volta no próximo sábado em Piracicaba. E em Presidente Prudente, no sábado, o Grêmio Prudente venceu o Primavera pelo placar de 1-0. O jogo da volta em Campinas no próximo domingo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, resultados de mais uma rodada, a 24ª. O Fluminense venceu fora de casa o Vitória por 1-0. 1-0, a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro. Ceará e Bahia empataram por 1-1. O Palmeiras goleou o Fortaleza por 4-1. O Mirassol ontem derrotou o Juventude por 2-0. 1-1 para Flamengo e Vasco. O Grêmio venceu no Beira-Rio Inter por 3-2. O Lanterna Sport derrotou o Corinthians por 1-0. 1-0 também a vitória do Santos sobre o São Paulo. E o Cruzeiro de virada venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Flamengo segue na liderança, 51 pontos, 23 jogos. O Cruzeiro é o segundo com 50, 24 jogos. E o Palmeiras é o terceiro colocado, 49 pontos e 22 jogos. O Mirassol é o quarto colocado com 42. Os 4 últimos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento